A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Enquanto Temos Tempo, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue entre nós. Hoje estou aqui mais uma vez para expor a doutrina de Jesus. O tema de hoje está contido no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 145, aonde Emmanuel identifica de uma epístola aos Gálatas de Paulo. Ele pega o versículo 6:10, aonde diz: enquanto temos tempo. E aí, Paulo, no decorrer da sua epístola, que na realidade são 6 capítulos essa epístola, então ele diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Fazendo uma síntese da epístola de Paulo aos Gálatas, para quem conhece, relembra, e quem não conhece, toma conhecimento, seria: Paulo, no momento dessa epístola, presume-se que ele estava em Éfeso, né? E ali tomou conhecimento que na região de Gálatas estava ocorrendo uma interferência, seria tanto dos judeus como de toda a comunidade. Gálatas era composto de uma etnia. Seria várias raças com as mesmas culturas, e também seria uma colônia, seria judaica muito expressiva. E grande parte desses judeus, alguns deles, se converteram, seria ao cristianismo. Então, aí o que ocorreu? Eles começaram a interferir na igreja, seria de que Paulo fundou, com o objetivo de querer implantar ali um sistema mosaico, aonde eles vinham e tentavam introduzir, dizendo que a igreja originária, que seria a Casa do Caminho, em Jerusalém, adotava esse sistema mosaico. Então deveria colocar. E Paulo ali tomou conhecimento disso e ficou revoltado com isso. E de uma forma bem incisiva, bem autoritária, escreveu esta carta, fazendo uma narração, pontuando seria aos dirigentes da igreja que não deveriam, seria aceder. Porque ele, na realidade, e todos que ali estavam, tomaram conhecimento do Evangelho de Jesus, aonde eles presenciaram. E Paulo tomou conhecimento das suas passagens, de todo esse Evangelho, através do Evangelho escrito por Mateus, que foi onde lhe ofereceram os pergaminhos, onde ele iniciou todo, seria o seu conhecimento do Evangelho e montou a sua própria doutrina. Então, Paulo, nesse sentido, ele chamava a atenção, dizendo que o Evangelho de Jesus não deveria seguir nenhuma norma e nem estar sujeito a nenhuma lei dos legalistas. E muito menos seria seguir o tipo de um ritual, que não deveria seguir esse ritual. Então, dentro desse sentido, Paulo foi narrando a passagem dele, aonde ele foi acentuando que ele, por exemplo, o evangelho que ele pregou ali em Gálatas, ele não veio do homem, veio através, seria de uma manifestação que ele ouviu de Jesus, aonde transmitiu a ele, além dos próprios pergaminhos escritos por
por Mateus, aonde ele se aprofundou, seria em todo o conhecimento. E em razão disso, ele seria enfatizando, dizendo que não concordava com aquilo e nem com os legalistas, seria de qualquer tipo de religião ou que pudesse ter. Dentro desse conceito, qual era o imperativo, a essência maior disso? Chamar a atenção para a fidelidade. Seria, se vocês aprenderam, seria a boa nova, que seria o Evangelho de Jesus, então vocês devem seguir, ser fiel aos ensinamentos de Jesus, e não ao ensinamento de mosaico, porque eles diziam que Paulo não tinha moral para poder sustentar a sua doutrina, porque ele não compunha um dos 12, não era um dos 12. E quando ele dizia que o Evangelho de Jesus, através da doutrina dele, ela sobrepunha a lei mosaica, eles diziam que era uma invenção de Paulo. Paulo estava inventando, era inteiramente interpessoal dele, essa interpretação, e que não merecia crédito por isso. E Paulo, então, ressaltou, que realmente o que ele ensinou não veio do homem, e sim veio exatamente através de Jesus. E que a fé não é a lei, a fé não vem da lei. Seria a fé vem exatamente da fidelidade. Isso que ele acabou expondo todo aos Gálatas. E ali ele vai dizendo, comentando também a passagem dele que retorna a Jerusalém a primeira vez, depois retorna a Jerusalém após 14 anos e vai ter com Simão Pedro, e depois retorna em socorro de Tiago, irmão de Jesus, que o chama para conversar, porque estava sofrendo as interferências. E numa dessas passagens que ele teve, foi aonde se definiram, seria que Paulo seguiria para evangelizar os gentios e Pedro iria evangelizar, seria os judeus que haviam se convertido com o cristianismo, que eles chamavam, seria os circuncisados. E ali, seria uma síntese da epístola de Paulo. O que trazemos aqui? Emmanuel pegou esse título dele, quando ele diz, no meio da carta, lá no 6:10, enquanto temos tempos, façamos bem a todos. Então, Paulo acentuou nessa epístola o quanto ele usou o seu tempo para fazer o bem. Mesmo impossibilitado de andar, mas mesmo assim ele se propôs a escrever as suas epístolas, as suas orientações, para chamar a atenção de todos, para que todos mantivessem a sua fidelidade. Aí Emmanuel pega isso e traz para os momentos até hoje, Então, Emmanuel pega desse mesmo tema e no próprio livro são em 4 obras de Emmanuel, aliás, 4 não, 2 obras de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel faz 3 comentários. Faz o primeiro comentário no 145, que é Enquanto Temos Tempo. Faz um outro comentário no 129, onde ele chama, Na Fonte do Bem. E faz no 169, onde ele coloca testemunho doméstico. Então, quando ele diz a fonte do bem, é que nós devemos ser fiel e praticarmos o bem. Enquanto temos tempo, devemos praticar o bem. Quando ele fala seria no doméstico da família, ele diz que nós, primeiro, devemos praticar o bem com a família e, em especial, a família cristã, que seria a família de fé, a família comprometida com o Evangelho de Jesus. Isso que ele chama atenção. E Emmanuel traz nessa obra. E também traz, seria no Vinha de Luz, lá no 82, também ao mesmo chamatório, ele comenta. Então, significa que o tempo, na realidade,
Emmanuel priorizou muito, porque ele colocou em 3 livros sobre o mesmo tema, narrando informações diferentes e trazendo informações para que todos nós possamos abrir a nossa mente e avaliarmos seria onde está o nosso compromisso com nós mesmos, inclusive com o bem. Seria, Emmanuel fala, Paulo comenta também na epístola que quando nós praticamos o bem, o primeiro bem que devemos praticar seria conosco. Fazermos uma avaliação com nós mesmos das nossas atitudes e também da nossa conduta de bem para com nós mesmos. Será que estamos fazendo um bem com nós mesmos? Porque se não fazemos um bem com nós mesmos, nós não temos como fazer um bem ao próximo, porque não temos pré-requisito, não temos habilidade, não somos habilitados para poder exercer a isso. Então, obviamente, esse outro bem que iremos fazer, ele não é um bem que vem exatamente com uma certa edificação. Isso que Paulo chama a atenção. E Emmanuel traz para nós, dentro desse conceito, seria-se uma luz para que nós possamos abrir a nossa mente em termos de como praticarmos o bem e avaliarmos o tempo também, né? O tempo que nós desejamos ter para a nossa conquista da evolução. Então ele diz, às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Então, Emmanuel, quando traz isso aqui, seria, encontramos em determinados núcleos, em determinadas situações ou determinadas reuniões, que às vezes a condição que o irmão se encontra, só nos resta fazer a prece, porque ele não está preparado ainda para ouvir um despertar. Ele ainda não se despertou. É o tempo dele, no grau evolutivo dele, e tem que se respeitar. E é a prece para que ele acalme e consigo próprio se desperte e vá buscar o seu galgarear, a sua evolução. Isso que Emmanuel traz para nós. Mais adiante ele diz, em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sobre o domínio de engano, tão extenso que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Quer dizer, ele está tão convencido de que todo o caminho que ele tem, a fé dele, a maneira dele se interagir com o plano maior, com o evangelho, ele está tão convencido de que ele já não precisa saber mais nada, já estudou tudo, já sabe tudo, que é melhor, não tem o que fazer. Voltando também às preces, para que ele, o caminho seria o caminho da dor, é o caminho de todos nós. E no caminho da dor, ele só vai conhecer, seria quando daqui partir, aonde ele vai encontrar com a família que elegeu, e lá não tem como ele fugir de lá. Ele vai ter que refletir e rever toda a sua semeadura, porque o que semeou é exatamente o que vai colher. Mais adiante ele diz, aparecem ocasiões em que determinados acontecimentos surgem tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar as dificuldades, aguardando os melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tantas forças de expansão que, em muitos casos, não há remédio, senão entregar os que acumpliciam com eles as consequências deploráveis que lhes fazem seguidas. Então, quando ele diz seria contemporizar as dificuldades, seria se nós entramos numa determinada energia. Seria, então, naquela energia, não tem como nós mudarmos, a não ser que nós elegemos dentro de nós a vontade. Seria,
Não a crença, porque crer, vontade e crer, no meu pensamento, na minha avaliação, a vontade ela é principal. E o crer, ele é acessório. E o acessório não sustenta o principal. Quando nós elegemos dentro de nós a vontade, eu tenho a vontade disso, com certeza ela irá realizar. E o próprio Evangelho nos traz: pedis e obterás. Seria, porque como eu vou pedir uma coisa que eu creio? Eu vou pedir exatamente a minha vontade, eu tenho a vontade de realização disso. Então, obviamente, ele vem. Então, temos que eleger essa vontade. E se essa vontade nós elegemos semeando, por exemplo, espinho, não temos como colher maçã. Nós vamos colher isso. E no próprio Evangelho diz, Jesus fala claramente, né? Seria, o próprio Paulo também diz, semear é lícito, tudo é lícito, mas seria a colheita é inevitável, não tem como não colher. Se semeio a discórdia, não tem como eu colher concórdia. Mais adiante, ele diz, entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam a dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência seria uma palavra que inspira bom ânimo, um gesto que dissipa a tristeza, um favor que promove a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o acontecimento são obras morais, que pedem serviços edificantes com as realizações da esfera física. Nesse caminho, quando nós estamos dispostos, seria a servir, e vamos ouvir, colocá-lo à disposição para auxiliar o irmão, desde que estejamos habilitados para isso e com utilidade, nós temos que ter uma condição, um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama o amor. Seria a vontade de servir, a vontade de ser útil ao próximo, sem recompensa, sem que nada, nem um aplauso, nem nada. É simplesmente a satisfação própria do seu íntimo de poder estar atendendo, seria o seu próximo naquela dificuldade e, se possível, orientá-lo para que o caminho de Jesus é um só. É um só o caminho dele. E este caminho, ele é o único que teve o seu início e conhece o fim. Por isso que ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Todos os obstáculos, todas as curvas, ele conhece. Até o rio, quando se contorna dentro também faz as suas curvas, ele também conhece esses obstáculos. E esses obstáculos, quais são os obstáculos? É nós irmos nos despojando das nossas imperfeições e reduzindo a nossa ignorância, saindo de uma zona de conforto. Qual é a zona de conforto? A zona de conforto é de assumirmos a responsabilidade do que aqui estamos fazendo. O que viemos fazer? Qual é o nosso compromisso hoje que cada um elegeu e cumpre com Deus e exatamente com Jesus, que é o governador do planeta e é o governador de todos nós também. Todos nós somos juízes de nós mesmos. Nós sabemos tudo, nós conhecemos tudo, nós achamos tudo, nós somos o eleito dos achômetros e dos pensômetros. Mas aprofundar seria no Evangelho, na doutrina que temos aqui, para conhecer não a palavra, mas simplesmente o sentimento que isso aqui se transmite, porque tudo que é divino é sentimento, não é simplesmente o processo do ortográfico ou do verbo que quer expor. Então, quando ele diz lá, por exemplo,
um favor que remove a aflição. Seria assim. A aflição é ampla. Qual é a aflição de cada um? Aquele irmão que está prestes a cometer um suicídio? Aquele irmão que está numa aflição porque não conseguiu o trabalho? Aquela irmã que está numa aflição porque vê os seus filhos suplicarem por um alimento e não consegue ter? Ou o marido está preso, ou qualquer coisa parecida? Ou está num leito de dor? Quer dizer, são vários tipos de aflições. E como podemos nos deparar com isso e socorrer? Como podemos? Podemos sim, desde que a pessoa esteja disposta, seria a aceitar essa ajuda. E essa ajuda começa por ela mesma. Ela precisa ter essa ajuda. Ela precisa querer essa ajuda. Não acreditar e transferir problemas. Eu semeei aflições, agora transfiro para o alto. Deus, o Senhor resolva a minha aflição. Senhor Jesus, o Senhor resolva as minhas aflições. Anjos guardiões, o Senhor resolva as minhas aflições. Não, não resolve. O que se semeia é o que se colhe. Quando se diz, um gesto que dissipa a tristeza, como podemos agir diante de um irmão que está numa tristeza profunda? Como agirmos? Como interagir isso? É muito difícil, mas não é impossível, porque à medida que ele, por si só, deseja sair daquela tristeza, desse marasmo dele, obviamente, nós temos a pílula correta, que é o seu próprio Evangelho. E através do Evangelho também tem outras doutrinas, como tem aqui o Evangelho de Emmanuel, a doutrina de Emmanuel, como temos a doutrina de Paulo. Paulo é toda uma doutrina, não deixa de ser o Evangelho também, as cartas de Paulo e todos os seus ensinamentos. Esses são os fatores. E quando ele nos diz também, analisamos a trilha cotidiana, seria o caminho cotidiano. Qual é o caminho cotidiano? Eu externo seria um desejo, eu externo uma aspiração, mas na realidade a minha trilha mental é outra. A minha trilha que eu elejo, que eu estou semeando, é outra. Então, não tem como ajudar, não há como ajudar, a não ser ele mesmo interagindo com o plano espiritual e se permitindo instruir um pouco, para que ele, dentro da sua própria compreensão, encontre realmente o caminho para solucionar a sua tristeza. Como Paulo, por exemplo, nessa mesma epístola, ele diz, não sou eu mais que falo, e sim Cristo em mim. Eu estou junto com Cristo porque sobrevivi. Porque o que acontece? Paulo, quando passou por Lia, ele foi apedrejado, esteve quase que esfalecido, morto, e aí Paulo foi recolhido e tirado de Lia, seria exatamente morto. Então ele diz que tinha as marcas do Cristo. Não tinha as marcas do Cristo. Não tinha apedrejado, as pedras não eram de Cristo. Cristo não apedrejava. Mas ele seria o seu propósito, seria a sua fidelidade, a sua definição de seguir o caminho seria da vida eterna. Não o caminho seria dividido com a vida transitória. Então, dentro daquela fidelidade, ele recebia do alto todo o apoio para seguir, mas o caminho era dele, a semeadura era dele. Ele que semeava para colher e recebia as informações, mas os obstáculos do caminho ele tinha que passar, como todos passamos, como todos passarem, como nós iremos passar e como nós estamos passando. Esses são os caminhos. E para finalizar, ele diz, a paz e o concurso fraterno
A explicação, o contentamento são obras morais, que pedem serviço edificante com as realizações da esfera física. Ergue-se a casa elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto na outra, a diligência é indispensável. Não vale esperar com inércia. O tijolo serve à obra, mas a nossa mão deve buscar. Então, nós temos o tijolo divino, que são o Evangelho e as informações, mas é a nossa mão que devemos buscar. A simbologia da mão aqui, volto eu, dentro da minha compreensão, a vontade. Seria a vontade realmente de pegar o tijolo divino, pegar o tijolo da doutrina, nos abrir, permitir o desenvolvimento da nossa inteligência em face, seria, das leis divinas através da doutrina. Quanto mais lemos, mais nos aprofundamos, um horizonte se abre e as luzes do alto vêm, porque Deus apoia todos os seus filhos distintamente. E a meta de Deus, quando nos fez, para que cheguemos ao campo angelical, para que sejamos anjos. Um demora 1 milhão de anos, outro demora pouco menos, o outro pouco mais, um faz curva, o outro faz, mas todos nós chegaremos a essa meta angelical. Então, as luzes vêm quando estamos no caminho, como esteve com Emmanuel, como seria com Lívia, foi a esposa de Emmanuel, Publio Neno, né? Que viveu 25 anos, que abriu mão sobre a sua serva, tirou a sua roupa e ela foi para o martírio, confiante que tinha. Então, todos têm ali o seu próprio segmento. Meus irmãos, muito obrigado por me ouvir. Que Deus continue abençoando a todos. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.